Vamos ler que está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém. Nós temos diante de nós uma carta em que Jesus abre o coração. Ele derrama a sua alma. Está doendo. Está doendo. E existe uma ameaça. E a ameaça é que tudo fique no escuro. Aquela igreja estava precisando lembrar de onde caiu. Quem sabe é o momento de nós começarmos a pensar que nós também somos igreja. Se nós observarmos bem, meus irmãos, desde aquele nosso primeiro encontro com Jesus, desde aquele momento em que nós tomamos conhecimento do amor de Deus por nós, desde o momento em que nós fomos atingidos por uma bomba de vida, Deus me ama e rasgou seu Filho na cruz para que eu possa, através dele, chegar ao Pai. Que notícia bombástica! Que novidade tremenda! Quantas vezes nós ficamos tão chocados com isso no início, nós nos maravilhamos tanto, nós nos apaixonamos por isso, e desde esse primeiro encontro que nós temos com essa vida, nós ficamos tão tocados por esse amor, pela intensidade dessa experiência com a verdade. Mas, com o tempo, nós corremos o risco de ficarmos tão seguros dessa verdade, tão certos da paternidade de Deus. Nós ficamos tão acostumados desse profundo encontro de amor, que essa experiência pode ir se tornando desbotada. E a nossa entrega vai ficando moderada. E é isso que Jesus Cristo está falando aqui. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonar não é chutar. Abandonar não é mandar embora. Abandonar é ir botando de banda aos poucos. Aquilo que estava no centro vai saindo do centro pouco a pouco, imperceptivelmente. É devagar que isso vai acontecendo. E nós vamos nos adaptando a uma vida sem Ele. Eu gosto de contar a experiência de como às vezes morremos por adaptação. Vamos nos adaptando a uma vida distante dEle. Você quer matar uma rã, e você põe a rã, uma panela de água fervendo,
E quando a panela está fervendo, você joga a rã bate na água e pula. Porque está muito quente. Mas se você mesmo quer matar a rã, você põe uma panela de água fria e você põe a rã lá dentro. E bota a panela no fogo. E quando a água começa a aquecer, a rã começa a sentir o calorzinho da água. Que coisa boa! Que conforto, que maravilha! Ai, que coisa boa, aguinha quente. E a água vai aquecendo. E ela vai se espalhando. Os cambitos dela para todo canto. E daqui a pouco a água vai aquecendo mais e mais e mais. E daqui a pouco ela está dopada. Ela não pode mais se mover. Ela não sabia que ela estava morrendo. Ela não tomou conhecimento de que todo aquele prazer que ela sentia a encaminhava para a morte. E daqui a pouco a rã está mortinha na panela. Como ela morreu? Por adaptação. E quantas vezes nós estamos morrendo por nos adaptarmos a uma vida distante de Deus. Por nos adaptarmos a uma vida em que Ele não ocupa mais o centro do nosso coração. Há um momento na Bíblia, lá em Cantares, em que aquela mulher chega eufórica para aquele rei. Aquela mulher representa a igreja. O rei é Jesus. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. E ela se entrega, aquela mulher se entrega. Ela tem uma entrega exuberante. Mas, depois que se entregou, agora estou tudo pronto, estou salva. Acabou. Estou salva. Começou. E quando é no capítulo 2, você vê ela dizer: o meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha formosa menina, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva, se foi, aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves. A voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar figos, as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, e vem. O que foi que aconteceu com essa mulher que teve uma entrega tão maravilhosa e agora ela deu uma freada? E ele disse: ei, o que aconteceu com você? Você hibernou. Você está vivendo um inverno que não existe. Olha, cessou a chuva. Se foi, não é mais inverno. Chegou o tempo de cantarem as aves. Você está ouvindo a voz da rola em nossa terra? Rola não canta no inverno. A figueira começou a dar figos. Você já viu produção de figos no inverno? As vides em flor exalam o seu aroma. Cheira. Isso não acontece no inverno. Como o que você está vivendo no inverno, se não é mais inverno? Vem! Você está vivendo uma estação de engano. Você está vivendo um inverno que não existe mais. Eu estou lhe chamando para a primavera do reino. Mas você está vivendo a sequidão do inverno. Você está vivendo as cores cinzas do inverno. Por quê? Porque você perdeu o interesse por mim. Porque eu saí do centro da sua vida. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe como é? Nós
continuamos preservando a importância da nossa conversão. Sim, vamos à igreja regularmente, lemos a Bíblia, oramos, celebramos a ceia, mas a intimidade que nós tivemos um dia passou. Às vezes até nós queremos recomeçar uma vida de intimidade com Deus. Quando tem uma conferência, o povo sai, agora eu vou fazer, eu vou acontecer, vou começar o meu tempo de oração, vou estabelecer tempo para o meu encontro com Deus, tudo isso eu vou fazer. Mas às vezes acontece o que aconteceu lá no livro de Josué, quando os sacerdotes pisaram no rio com a arca, o rio partiu, a água que estava aqui, ela enrolou para cima e fez uma barreira, a daqui desceu. Os sacerdotes vieram e se colocaram no meio do rio Jordão com a arca. Todo Israel atravessou e quando chegou aqui, eles pisaram em Gilgal, porta de entrada da terra prometida. Todo mundo passou e os sacerdotes lá no meio do rio, com a arca. E Josué então disse, por ordem de Deus, a cada príncipe de cada tribo, eram 12 tribos, 12 príncipes, cada um veio ao leito do Jordão e toma uma pedra. E com essas pedras levantem um memorial em Gilgal, para que no futuro, quando os vossos filhos perguntarem que são essas pedras, vocês digam que eu atravessei Israel a pé enxuto, eu sequei o rio para eles passarem. Todos fizeram isso. Acabou tudo, Josué atravessa e diz para os sacerdotes, podem atravessar. Os sacerdotes atravessaram. Assim que os sacerdotes pisaram em terra firme, vem um versículo dos mais tristes. E assim que os sacerdotes pisaram em terra firme, as águas do Jordão voltaram a correr como antes. Olharam para o Jordão, parece que não tinha acontecido nada. O Jordão corria como corria antes. Nada aconteceu. Então, às vezes acontece isso. A igreja investe e faz conferência e chama vários preletores e cada um traz o seu sotaque, a sua ginga, o seu jeito, para ver se sacode a igreja, e as pessoas tomam decisões, mas quando chega em casa, às vezes as águas do Jordão voltam a correr como antes. Parece que nada aconteceu. Quantas vezes também as pessoas dizem, mas eu quero ter uma vida de intimidade com Deus. Eu quero ter a mesma paixão que eu tive no início. Eu preciso perguntar a fulano como é que ele ora. Eu vou comprar uns livros para aprender como é que se ora. Que isso? Isso parece aquela situação ali de Davi com Saul, no capítulo 17 de 1 Samuel. Davi tinha que enfrentar o gigante de Gate, Golias, que há 40 dias atravessava o vale de Elá, chamando um guerreiro de Israel. Os guerreiros de Israel, quando o gigante Golias gritava, eu quero um homem, todos fugiam, parece que só tinha mulher. Nessa hora que Davi se dispõe, a Bíblia diz, então Saul vestiu Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Pronto, está Davi vestido com a armadura de Saul, capacete e couraça. Davi andou para o lado, Davi andou para o outro e disse a seguinte frase: não posso andar com isto
e tirou aquilo de sobre si. Não dava. A armadura era de Saul, não era de Davi. Nós precisamos descobrir a nossa própria intimidade com Deus. Nós vemos que a intimidade é de cada um. Vemos que oração é conversação. E quando você vai no dicionário ver o que é conversação, você vai encontrar conversação, troca informal de ideias através de palavras. Isso é oração. Nós vemos lá em Êxodo 33, no versículo 11, quando a Bíblia diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala a seu amigo. Que modelo maravilhoso de oração. Deus falara a um homem pecador como cada um de nós, como qualquer fala a seu amigo. Cada um tem seu jeito. Você vê Abraão no capítulo 18 de Gênesis, dizendo para Deus: não fará justiça o juiz de toda a terra. Oração é intimidade. Você vê nesse capítulo 18 de Gênesis, quando Deus chega, Abraão está sentado à porta da sua tenda no maior calor do dia, nos Carvalhais de Mamre. Deus chega com 2 anjos na tenda de Abraão. Abraão se levanta e pede o privilégio de celebrar o seu culto. E Deus aceita. E Abraão corre e pergunta para Sara: Sara, prepara pão com 3 medidas de flor de farinha. Ele vai, pega o novilho teco e bom, dá para os empregados prepararem. Ele vai preparar a coalhada. Quando tudo está pronto, ele traz diante de Deus. Deus recebe a oferta. Deus se deleita na casa de Abraão, seu amigo. Mas dali, Deus tem que resolver o problema de Sodoma. Deus mandou os 2 anjos à casa de Ló. Na casa de Abraão, Deus ficou. Deus se deleitou, porque era a casa do amigo dele. Lá é lugar de intimidade. E Deus busca intimidade conosco. Mas Ló não era amigo de Deus. Ló era sobrinho de Abraão e acabou. Lá ele mandou os anjos para retirarem Ló de Sodoma. Então nós vemos que Deus busca intimidade. Nós precisamos saber que cada pessoa tem seu estilo de oração, o seu modo de falar com seu pai. Se você olha para Abraão, que diz: não fará justiça o juiz de toda a terra. Você olha para Isaías: oh, se fendesses os céus e descesses, e as montanhas se derretessem aos teus pés, como quando o fogo faz tremer os gravetos, para tornar o teu nome conhecido dos teus inimigos. Quando tu fizeste coisas maravilhosas entre nós, que não esperávamos, tu desceste, porque desde toda a eternidade, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram de um Deus como tu, que trabalhas em favor daqueles que em ti esperam. Mas quando você pega mais um exemplo, profeta Jeremias, todos nós conhecemos a ternura de Jeremias, todos nós conhecemos o jeito suave de Jeremias. Quando Deus rejeita a primeira intercessão de Jeremias, dizendo a Jeremias: Jeremias, não intercedas por este povo, não levantes por ele clamor nem oração, porque eu não te ouvirei. Tu não vês o que eles andam fazendo? Os pais apanham a lenha, os filhos acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para fazer bolo à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocar a ira.
não ores por ele. Reação de Jeremias, olha a oração do profeta. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, e Redentor seu no tempo da angústia, por que serias entre nós como estrangeiro na terra, ou como viandante que se desvia para passar a noite? Olha que ternura, que oração de criança. Você vê depois, Deus rejeita a segunda intercessão de Jeremias. Jeremias vai lá e diz: não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo produzir chuva? Não és tu somente, ó Senhor, o que fazes todas essas coisas? Portanto, em ti esperamos, porque tu fazes todas essas coisas. Você pode fazer uma oração mais simples do que a oração do profeta Jeremias. Você vê que cada um, se nós formos atrás das orações, nós vamos ver que cada um tem seu estilo. Porque temos que copiar o estilo dos outros. Jesus Cristo nos ensina que hipócritas também oram. Lá no capítulo 6 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no versículo 5, ele diz: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Ele não disse se orardes, ele diz quando. O significa que ele espera que oremos. Quando orardes. Porque eles oram nos cantos das praças, em pé nas sinagogas, para serem vistos pelos homens, para receberem o ibope e os aplausos, para todos pensarem que eles são muito espirituais, muito santos. Nós vemos que existe uma diferença, meus irmãos, entre a oração do santo e a oração do ímpio. Ímpio ora, ora. Crente ora, ora. Mas a oração do santo, que é o Filho de Deus, ela perfuma o trono de Deus. A oração do ímpio sobe para memorial. Eu vou ler para vocês o que está escrito aqui em Apocalipse, no capítulo 8. No capítulo 8 de Apocalipse, eu queria que vocês prestassem bem atenção a isso. Tá? João diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Você procura imaginar aí 7 anjos com suas trombetas, cada um esperando o momento de começar a tocar. Nisto vai entrar um outro anjo. No versículo 3 diz: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se encontra diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Amém. Você vê?
as orações dos santos. São oferecidas diante do trono de Deus e perfumam com incenso. Oração dos santos. Quem são esses santos? São aqueles que já se renderam a Jesus Cristo. E por isso Jesus Cristo os fez filhos de Deus. Então eles são os santos, são os escolhidos, são os ungidos. Mas eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia, ímpio que ora, e por causa da oração do ímpio, Deus move os céus e move a terra. No capítulo 10 do livro de Atos, tem um homem muito interessante chamado Cornélio. Esse Cornélio é uma beleza. Capítulo 10 de Atos. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Que negócio! Esse homem não era judeu, esse homem não era convertido a Jesus Cristo, mas fazia isso. Olha o que aconteceu. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuídos de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Está vendo? Seja lá quem for, se está falando com Deus, Deus ouve. Porque Deus que tem ouvido e não ouve é ídolo. Deus ouve. E a oração do ímpio, ela sobe para a memória. Olha aí. E por que Cornélio orava de contínuo a Deus, como a palavra de Deus diz aqui? Deus tomou providência, porque cada vez que Cornélio orava e dava esmola, ele estava fazendo assim, ó. Ele estava batendo na porta. Batei e a porta abri-se-vos-á. Todas as vezes que ele orava, ó, na porta de Deus, falando com Deus, Deus tomou providências. Deus foi mover céus e terra para que a oração deste homem viesse a perfumar o seu trono. Deus manda um anjo dizendo a Cornélio que mandasse chamar Pedro. Ele enviou mensageiros a Jope e mandou chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que estava hospedado com Simão curtidor, cuja residência ficava situada à beira-mar. Cornélio mandou as ordenanças dele buscarem. Enquanto isso, ele aproveitou e reuniu toda a sua família, e reuniu todos os seus amigos, e ficou esperando. Nós sabemos que o Espírito Santo deu uma visão em êxtase para Pedro. Mas enfim, Pedro vem. E quando Pedro chega, Cornélio explica para ele. E no final da conversa ele diz: portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Pedro começou a pregar a boa nova da salvação. Pedro começou a falar de Jesus. E a Bíblia diz no versículo 44, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pasmem. Pasmem, quando aquele homem orava, ímpio, não era descendente de Abraão, ele batia numa porta que vai se abrir, na porta da misericórdia, na porta da provisão, na porta do suprimento. Foi Jesus que diz: buscai
achareis. Pedi, dar-se-vos-á. Batei e a porta se abrirá. Este homem fazia orações e dava esmolas. A Bíblia diz que de contínuo ele orava. Deus tomou providências, mandou um anjo para mandar chamar Pedro, para Pedro ir para aquele homem e pregar a salvação. A salvação entra na casa de Cornélio. O Espírito Santo se derrama sobre toda a sua família e sobre todos os seus amigos. Por quê? Porque ele dava esmola e de contínuo orava a Deus. Por que será que Deus fez isso na casa de Cornélio e não está fazendo na nossa? Por que está acontecendo? Será que não tem alguma coisa a ver com o nosso estilo relaxado de oração? Será que não tem alguma coisa a ver com a nossa indiferença à presença de Deus nas nossas vidas? Se Deus move céus e terra para levar a salvação, a vida, a família, a casa de um homem, porque ele ora e dá esmolas, esse Deus não mudou, meus irmãos. Ele é o mesmo, eu sou. Precisamos saber disso. Por que será que tratamos com tanta indiferença a oração? Vou dar mais um exemplo. Aqui mesmo em Atos 16, há um momento, e Lucas explica isso de uma forma magistral. Lucas é o escritor de Atos. Atos é uma carta que Lucas escreve para o seu discípulo Teófilo. Lucas escreve Atos e escreve o terceiro evangelho. O doutor Lucas, o médico amado de Paulo. Eles estavam, a Bíblia diz aqui em Atos 16, no versículo 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar o evangelho na Ásia. Você diz o quê? Está escrito. O Espírito Santo está impedindo de pregar o evangelho na Ásia. Está escrito. O Espírito Santo diz para cá, não, negativo, não vem ninguém. Ele diz, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo não o permitiu. Olha, vai para a Ásia, o Espírito Santo diz negativo. Vai para a Bitínia, o Espírito de Jesus Cristo diz não. Ficaram ali rodando, contornaram a Mísia, desceram para Troade. E à noite Paulo tem uma visão. Nesta visão, havia um varão macedônio que estava em pé e lhe rogava. A palavra aqui é rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha, o anjo se fantasiou de macedônio. O anjo se fantasiou para ver se conseguia resolver um problema na Macedônia. E Paulo, entendeu que era para lá que eles tinham que ir. Foram, tudo aconteceu no sábado. A Bíblia diz que eles saíram da cidade para um lugar onde pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Olha lá. O anjo se fantasiou de Macedônia. Rogava para Paulo, passa na Macedônia, ajuda-nos. Porque tinha uma mulherada orando.
brinca com mulher. Brinca com mulher. Quem liderava o grupo era uma sacoleira. Ela comprava púrpura em Tiátira e vinha vender em Filipos, na Europa. Ele falou de Jesus Cristo, a mulherada, ó, tchum, segurou a bênção. Foram batizadas. Lídia já se apresentou. Se acha que eu sou digna, vem com todo mundo morar na minha casa. Ali nasceu a primeira igreja da Europa. Ali nasceu a igreja de Filipos, a igreja que sustentou o ministério de Paulo. Por quê? Porque havia oração. Aonde tem oração, a oração sobe diante de Deus como memorial. As mulheres oravam ali, sem saber que Deus ia tomar providências para trazer o evangelho para a Europa e de lá para o Brasil. Quando você está orando, você não sabe o que Deus está fazendo com a sua oração, mas não há um segundo de oração que fique jogado no desprezo. Nós precisamos saber que tudo o que Deus faz, Ele é levado pela oração. Ele derrama a sua graça através da oração. Quantas vezes nós não temos experiências maiores com Deus porque nós levamos uma vida tão farta, uma vida tão fácil, uma vida tão soberanamente regalada nas riquezas. Mas quando você tem que passar por apertos, por necessidades, você vê a mão de Deus provendo todas as coisas. Provendo todas as coisas. Desde que eu comecei meu projeto no Morro da Ana Marta, eu tenho visto e conhecido o Deus provedor. Provedor. Ele nunca pisa na cana quebrada. Deus nunca quebra a mão daquele que pede. Jesus Cristo diz: se o teu filho pedir um pão, tu vais lhe dar uma pedra? E se ele te pedir peixe, vais lhe dar uma serpente? Não. Você tem que pedir. Existe um momento hilário, entre todos os momentos hilários na cruz. É quando aquele que chamam ladrão, aqueles dois não eram só ladrões, não, eles tinham feito era muita coisa, viu? Mas tudo bem. Ele olhou assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eita homem vivaldino, eita homem. Ele lançou mão da provisão de Jeová Jiré na hora certa. Tchau! Lançou mão na graça, na misericórdia. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele é inocente. Ele nada fez. Senhor, eu não quero mais nada daqui. Não estou mais interessado em nada daqui. Eu estou olhando para o teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus Cristo ofegante, já o sangue entrando pelo pulmão. Ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Ouviu a oração. Uma oração. Por causa de uma oração, depois de alguns minutos tinha um ladrão e o Filho de Deus de mãos dadas no paraíso. Oração. Nós não oramos. O homem que mais orou na terra foi Jesus. Paulo orava,
Pedro orava, João, por que nós não precisamos orar? Se você quer poder, ore. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Tem uns 2 meses. Eu estava pregando sábado à noite na Igreja Presbiteriana Central de Brasília, lá pelas 9 horas da noite. Senti um arrepio tão forte no púlpito. Continuei pregando. Mas aquilo ficou impregnado na minha mente. Por quê? Cheguei em casa, daqui a pouco toco o telefone. A minha filha, casada com meu filho, ela disse, Pabu, assim que ela me chama, Pabu, tudo bem? Eu disse, tudo bem, o que foi que aconteceu? Ela disse, não, está tudo bem por aqui, a gente só queria... Fala aqui com o lindinho dela. Mãe, eu disse, que foi, meu filho? O que foi que aconteceu? Ele disse, não, está tudo bem. A gente só queria lhe dizer que está tudo bem por aqui. Mas, aí, sabe como é filho, né? Aqui teve um problema. Eu fui assaltado. O homem botou a arma na minha cabeça e eu sentia o frio do cano da arma. Levou tudo meu. Todo o meu computador, meu celular, tudo meu. Ele trabalha com microcirurgia. Eu estava com todos os exames dos meus pacientes. Para segunda-feira, para a cirurgia de segunda-feira. Foi tudo. Mas eu estou bem, mãe. Eu disse, meu filho, como nós podemos agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós hoje? A Bíblia diz, como darei ao Senhor, o que? Darei ao Senhor por tudo que Ele me tem feito, levantarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Meu filho, eu sou uma mulher abençoada, eu sou uma mãe abençoada. Quantas mães nesta nação tiveram seus filhos na mesma situação, mas não ouviram o filho dizer o que você está me dizendo? Mamãe, eu sofri um assalto, levaram tudo, mas eu estou aqui. Quantas mães que nunca mais ouviram a voz desse filho, eu estou ouvindo a sua. Deus nos livrou dessa dor, dessa lágrima, desse gemido. Deus, na sua infinita misericórdia, porque só Deus podia ter segurado a mão de um homem que quer matar. Eu digo para vocês, oração. Nós temos responsabilidade, nós temos obrigação de orar pelos nossos filhos. Nós temos obrigação, sim, é obrigação de orar pela nossa casa. Nós temos obrigação, sim, de orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pela igreja no Brasil e no mundo. Obrigação. Porque a oração move a mão de Deus na nossa direção. Nós estamos sendo levados tão distantes. Tão distantes. Eu disse para o Senhor Jesus, Senhor, eu queria tanto saber o que o Senhor pensa de mim. Aí depois eu disse para ele, não, eu não quero mais saber. Não quero mais saber. Quando eu me lembrei dos meus maus pensamentos, eu disse, não quero mais saber, me perdoe. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me lembro, quando eu comecei a casa de Maria e Marta, quantas vezes eu andei a pé de Copacabana, onde eu moro,
até o Morro Dona Marta, que fica em Botafogo, a pé, para economizar o dinheiro do ônibus, porque o dinheiro do ônibus dava para comprar uma lata de extrato de tomate. Eu me lembro de começar a juntar moedinha no início do ano para comprar uma calcinha, uma cueca, um short, uma blusa para dar no final do ano para as crianças. Orando, feliz da vida. Eu dava aquela roupinha no final do ano, feliz da vida, eu me sentia tão rica. E todas as vezes que nós dávamos, eu botava a mão em cima e disse: "Oh, Senhor, muito obrigado." Porque aquilo era Deus que estava me dando. Deus estava me dando o privilégio de dar. O privilégio de dar. Só Deus pode dar a alguém. Ninguém abre a mão para dar se Deus primeiro não tiver lhe dado essa graça. Lá em Filipenses 1:29, Paulinho de Tarso diz: "Porque recebestes a graça de padecerdes por Cristo, e não apenas de crerdes nele." Padecer por Cristo é graça. Dar é graça. Chorar é graça. Porque aqueles que são mortos são indiferentes. Eles não se movem. Eles não enxergam. Eles não choram. Eles não sentem. Orar é expressar o seu coração para aquele que compreende muito além das suas palavras. É sim. Eu tenho vivido esse milagre de cada dia. Vivenciado. Você sabe que são 138 crianças. Com 3 refeições por dia. O pão é feito lá na casa de Maria e Marta. Sabia que não é todo dia que eu tenho dinheiro para comprar pão francês, então nós já fazemos o pão ali mesmo. Sabe o que é passar um mês com bujão de gás? Eu gosto quando as pessoas vão visitar a casa de Maria e Marta e eu não estou lá. Porque eles podem perguntar o que quiser para as meninas. Mas aqui tem uma dificuldade. Atrasa o salário? Não. Nunca atrasou? Não. Os pratos que nós temos são de 30 anos, todos fundos, nenhum quebra. Milagre. Só tem uma pia para lavar, não quebra. Quer outra? Liquidificador trabalha o dia todo. Nunca quebrou. Porque o pão é batido no liquidificador. A massa. Pergunta o que é que quebra lá. Nem o bolso da véia. Não quebra. Quando eu penso que o dinheiro está curto, não assino o cheque, vou no cartão. Saiu é porque tem. Saiu é porque tem. Agora, vocês querem saber? A casa de Maria e Marta. O meu projeto com as crianças na favela é, depois da minha salvação, a maior bênção que Deus me deu. Sabe por quê? Por causa daquelas crianças, eu tenho que viver de oração. Eu tenho que orar de tempo todo, de madrugada. Eu não posso me separar dele. Por quê? Por causa da casa de Maria e Marta. Eu vivo grudada. Então a casa de Maria e Marta é a grande bênção que Deus me deu para eu não me apartar dele. Nós precisamos receber as incumbências de Deus na nossa vida como um privilégio. Quem sou eu? Para merecer, para receber de Deus. O privilégio de estar aqui, diante da Assembleia dos Santos pregando. Quem disse
que eu mereço isso. Eu dou graças a Deus que não me dá o que eu mereço, mas Ele me dá consoante a misericórdia dEle, como disse o profeta Jeremias. Portanto, orar e trazer a Deus na minha prioridade. Ontem eu preguei a manhã toda em Osasco, e de noite o culto começou às 6h30. Me passaram a palavra às 8, e eu preguei até 9h15. Saí do púlpito, entrei num carro para ir para Campinas, para poder tomar o último voo de Campinas para Vitória, para estar aqui hoje. Volto amanhã, de manhã, para o Rio, e depois de amanhã, cedo, eu estou indo para Guarulhos, que nós vamos para Israel. Nunca, eu estou dizendo para vocês, na presença de Deus, nunca eu deixei de pregar por problema de saúde, ou por nenhum outro problema. Nunca. Eu enterrei minha filha num dia e no outro eu fui pregar. Vocês lembram da Kay? A Kay morreu quinta-feira, sexta-feira enterramos, sábado eu estava tomando o avião para Governador Valadares. O pastor olhou para mim, pastor Rimac, da primeira igreja batista da Ilha dos Araújos. Ele disse para mim: você veio. Eu disse: eu tenho um compromisso com o Senhor. Subia, pregava, voltava para casa, chorava, saía do púlpito. Há tempo de chorar e há tempo de pregar. A Bíblia diz: tem tempo para tudo, e eu leio a Bíblia e prego a Bíblia. Agora morre alguém, eu não prego mais, que isso? Precisamos da fé nessa palavra. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O meu primeiro amor não é o meu filho, não é a minha filha, não é meu neto. O meu primeiro amor é Jesus. É com Ele que eu me agarro. É Ele que me supre. Ele é o amor da minha vida. Eu o amo, pastor. Eu o amo. Eu sei o que é andar longe dele. Eu sei o que é ser pisoteada dos outros. Eu sempre fui pisoteada, eu nasci assim. Quem é negro nesta nação e não foi pisoteado? Se levantar a mão é mentiroso. Negro, mulher, pobre. Eu sou a pessoa certa para lidar com as crianças negras, pobres, faveladas, esquecidas dos homens, mas não de Deus. Deus só podia enviar lá alguém que sente a dor deles, que é igual a eles. Sou eu. Quer que eu lhe diga? É tanta coisa que eu podia dizer, mas não é hora. As crianças dizem coisas para mim que dói o coração. Porque pessoas pensam que criança não sofre, que criança não sente, que criança não percebe. Criança enxerga muito. Criança entende o desprezo. Criança chora no silêncio. Criança geme e as pessoas não ouvem o gemido. Mas Deus está atento a todo o som. A todo o som. A igreja em Éfeso começou a cair do seu status, do seu nível de intimidade com Deus. Então, começou
a procurar outras atividades, conferências, eventos, tudo como cinza sobre o altar. Quando você vê um altar coberto de cinza, você diz, já teve sacrifício sobre este altar. Já foi queimado oferenda sobre este altar. Já foi. O altar ainda existe. A cinza indica que houve sacrifício, que houve oferta, mas agora é só cinza. Só precisava voltar ao amor genuíno, cheio de ardor, do início. Porque a ortodoxia foi preservada, mas a intimidade com Deus acabou. E Deus diz, conheço as tuas obras, o teu labor, a igreja trabalhava, a tua perseverança, que não pode suportar homens maus e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti. Olha só, se Deus é contra nós, quem será por nós? Aqui é a oportunidade. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e retorna às primeiras práticas. Porque senão eu venho a ti e movo do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Puxa vida, isso é uma ameaça. É uma oportunidade, uma ameaça. A primeira vez que eu fui a Éfeso, tudo que eu queria ver é se tinha uma igreja. Ficou escuro. Ficou escuro. Agora, ele diz, tem uma oportunidade. Deus é o Deus da segunda chance. Arrepende-te e retorna. Caso não te arrependas, vai ficar no escuro. Jesus olhou para aquela congregação, olhou para aquela igreja e viu que faltava o essencial. Precisamos buscar o fogo que queima. Fogo. Nós estamos entre dois fogos. O fogo que queima na pirosfera e o fogo do sol. O fogo da pirosfera mantém a terra flutuando no espaço. O fogo do sol aquece, traz energia, queima. Fogo é alguma coisa espetacular. Eu me lembro, quando começou a guerra Irã-Iraque, eu morava no Iraque. No 4º dia de bombardeio, nós estávamos dentro de uma van, fugindo para o Kuwait, de noite. Vem de lá do Irã um avião para bombardear a cidade de Basra, a antiga Caldeia, onde morávamos. Mas quando o avião vem, o radar daqui do Iraque detecta e solta o míssil que vai com mais velocidade. E o míssil tem que atingir o avião antes que o avião solte a bomba. E graças a Deus o míssil atingiu. E nós estávamos em pleno deserto de Abadã, de toda a velocidade para chegar no Kuwait, porque aquela bomba podia cair em cima na nossa van. Nisso, era noite, e o míssil atingiu o avião, e houve uma explosão. Eu peço perdão para vocês para dizer que foi um dos espetáculos mais lindos que eu já vi na minha vida. Eu nunca imaginei que fogo podia ser tão lindo. Aquele avião virou uma bola incandescente. À meia-noite virou meio-dia.
pedaços de fogo se espalharam pelo céu da Caldeia, como se fossem estrelas. E o avião virou aquela bola imensa de fogo e parou literalmente no ar. E depois ela vem caindo bem devagar. Parecia uma bola de algodão doce, descendo, porque o fogo mantinha aquela bola no ar. Todas as vezes que eu penso em fogo, eu penso naquilo. Existe um fogo do mundo. Você vê no Monte Carmelo, o Deus que responder com fogo, este é o Deus. Os profetas de Baal manquejavam, feriram o corpo deles, mas Baal não respondeu com fogo. Eles que tiveram que pegar o fogo e queimar a oferta de Baal. Mas quando Elias começa a oração, ele fez tudo o que tinha que fazer. O fogo desce. O fogo desce. Outro fogo em qualquer lugar que você acender o fogo, a chama aponta para cima. Mas o fogo de Deus aponta para baixo. Esse fogo desce e queima o sacrifício dele. É incrível. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce em chamas como de fogo. O fogo de Deus desce, aponta para nós. O fogo do mundo aponta para cima. Nós precisamos saber que nós estamos entre dois fogos, mas precisamos saber qual é o fogo que está nos queimando. Precisamos saber qual é o fogo que está purificando o nosso coração. Qual é o fogo que está mexendo conosco? Se é o fogo do mundo ou se é o fogo de Deus. Deus quer corações apaixonados, orações fervorosas, corações queimando de amor por Cristo. Porque se não for assim, não serve. Um coração que queima de amor pelo Evangelho, ele queima do amor verdadeiro. Deus não aceita ser colocado de lado. Se eu não vou para o centro, vai ficar tudo escuro. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna. Porque senão vai ficar tudo escuro. Como estão as coisas entre você e Deus? Como está o seu relacionamento? Será que Deus está ocupando o centro, meu irmão? Quantas vezes por dia você fala com Ele? Quando nós vemos um ímpio como Cornélio, de contínuo orava a Deus. Como está o seu coração fervendo? Hoje nós vimos uma palavra pastoral sobre eu amo. Que amor é esse? Que despreza? Que amor é esse? Que abandona? Que amor é esse que não para ouvir a voz? Que amor é esse que deixa você ficar de mal? Você não fala. Como estão as coisas entre você e Deus? Quando você começou a esfriar? Por quê? Lembre. Retorne. Amém.